Então, eles vão conversar sobre esse movimento que tem uma importância muito grande nas artes visuais, né? Foi um dos primeiros projetos, se não o primeiro projeto artístico indígena na área dos visuais que ganhou uma repercussão internacional. E o IBAN ontem fez a apresentação dele com os cantos do povo dele, né, do Runimecá. E então, assim, é muito completo tudo que eles fazem, né? Porque é som, imagem, mitologia, histórias, narrativas dos antigos, e desenhos que eles fazem, contação de histórias, enfim. É um trabalho muito interessante. Eu sou grande admiradora do Macu e do IBAN, conheço o IBAN desde 2010. E eu vi praticamente o início, né, desse movimento. E quando vejo o IBAN lá em Paris, em Frankfurt, em vários outros países do mundo, eu falo, nossa, que maravilha, né? Ele conseguir chegar com a sua arte nesses lugares que antes os indígenas não tinham nenhum espaço, né? Era um espaço de outras pessoas. Então, a relevância, né, do Macu para as artes visuais é altíssima, né? Eles são pioneiros, têm um trabalho lindíssimo, inclusive a arte visual do festival foi feita pelo IBAN, que depois o IBAN pode até falar um pouquinho, né, do caranguejo, né, que é a identidade visual desse ano do festival. Que cada ano o festival convida um artista indígena, um artista visual, para fazer a imagem do festival, né? Então, no primeiro a gente teve o Aislan Pancararu, depois a gente teve o Zéu Carapotó, depois a gente teve a Jacunã, e o ano passado a gente teve o Paulo Dessana. E esse ano eu fiz o convite para o IBAN, né, que prontamente enviou essa imagem que foi animada aqui pelo pessoal do Centro Cultural da Vale, que ficou um arraso, na minha opinião, né? Acho que ganhou assim uma expressão muito forte, muito dinâmica, né? Então o IBAN pela primeira vez está vindo aqui para São Luís, né? Eu sempre quis trazer o IBAN, mas pelas dificuldades logísticas e outras de agenda dele, sempre foi muito complicado. Obrigado, Magda. Obrigado pelo convite. Obrigado também a Joana. E obrigado a todos que estão aqui hoje. Eu me chamo Daniel, eu trabalho junto com o Macu desde 2016, mais ou menos. E a ideia aqui mais é colocar algumas questões para o IBAN e também sintam-se à vontade para fazer questões, se vocês tiverem alguma dúvida. O IBAN ele é professor, pesquisador, um artista, Tchaná, é um mestre dos cantos, né, rituais, Runimecá, esses cantos que conduzem os rituais com a ayahuasca entre os Runicuim. E ele é também, né, o fundador do coletivo Macu, e esse coletivo que esteve na última Bienal de Veneza com uma pintura mural do mito do jacaré ponte Capetauã, que o IBAN vai comentar um pouco. E o foco da conversa vai ser em torno da história, da trajetória do coletivo. E eu acho que eu vou pedir logo então para o IBAN se apresentar também e contar um pouco por que ele, junto com o filho dele, que chama Banê, e com outros jovens Runicuim, decidiram fundar e formar esse coletivo, que começou não oficialmente em 2011, mas depois em 2012 se oficializa, 2012, 2013, e aí desde então tem tido uma presença constante no cenário da arte contemporânea brasileira. Boa tarde. Como a pergunta que você está dando, Dani, como surgiu o Macu, né? Magda, fico muito agradecido pelo seu convite para a gente, né? Agradeço também esse espaço, né? E organizadores também, da Amanda, né?
Vamos falar de 5 tempos, que é onde vinha até Macu, né? Tempo da maloca, tempo da correria, tempo do cativeiro, do massacre e tempo do direito à demarcação de terra, né? Tempo do malocas, a gente temos 100% o conhecimento que a gente vivia, né? Não tem nenhuma preocupação que a gente, como hoje, tem, né? Não tem nada diferente, nenhuma doença desconhecida, né? E a comida desconhecida, que a gente tem 100% da comida que a gente tem, né? Onde nós vivemos o século XIX, nós estamos assim, nosso continente em vários nauas, povo que vivendo simpatia do rio Envira, né? Aí que de lá que nós espalhamos cada naua assim, fronteira por cada rio, né? Runiquim, Iauanaua, Xananaua, Puianaua, Unuquini, Arara, Manchinere, Apurinã, e Catuquina, Inaua. Aí tem ainda 14 povos, que estado do Acre que a gente está vivendo. Como vinha o ciclo também da borracha, que perdemos os 36% do conhecimento que a gente tem, né? A plantação de antigo, né? A semente antiga, a gente não tem como mais que vivia, a maloca fazia, né? Plantava 100%, né? Aí perdemos a safra, né? Um ano, se não planta mais essa semente, já perdeu a safra, né? Não tem mais nada, isso vai acabando. O que não existia mais, a história que eu fico chama chati, né? Chati é o tipo de faca que nós cortávamos antigamente, quando renascido criança, em bico, cortava o nosso cabelo, né? Sumiu essa semente, né? Sim, na ciclo da borracha a gente pegamos muitas diferentes que domesticamos e morrendo no lugar desconhecido, né? Vem muito, como digo, muito cativeiro, muito porrada, conhecimento ficar fugindo, e ficamos até demarcação da terra. Em 1988, a gente começamos a registrar melhor, voltamos às famílias, começamos os cantos da festa tradicionais, e mesmo tempo também uma pandemia diferente, mudança, né? Matando os conhecedores, os velhos e as velhas, né? Aí ficamos sem arquivos. Como igual vocês têm escrito, os arquivos, não, nossos arquivos são das pessoas conhecedoras, né? A pessoa conhecedora morre e já levou todo o conhecimento que ele tem, né? Aí é isso que tu fala, assim, com mais ou menos 36% que perdemos conhecimento, né? E começamos em 83, quando eu tinha 19 anos, era do ciclo da borracha. O que um dia eu vinha, o que eu pesquisei, né? O que eu me senti, né? 83, quando eu tinha 19 anos, saí do rio. Eu vivia só na floresta, mata, no Igarapé, o riozinho pequeno, né? De 83 comecei viajando. Antes também a nosso conhecimento, fazer uma festa, fazer algumas coisas de cerimônias, muito escondido. Não tem como hoje que nós estamos fazendo. Fica muito difícil. Às vezes, pessoa desconhecida chega, fala assim, eu não entendo o que tu está dizendo, fala igual eu que estou falando. Própria sua língua, próprio seu conhecimento, se esconde de medo de falar e perdemos os conhecimentos, né? É longo o trabalho que onde a gente vinha, tem 5 tempos, né? Aí, demarcação da terra começa melhorando, né? A planta sagrada, a legumes tradicionais, tem ainda guardado, vem voltando, né? Talvez a língua também venha voltando quer dizer, fazer uma festa, né? É que eu nunca conheço fazer uma festa tradicionais, vindo, né? E aprendendo também de ler e escrever. Quando ler e escrever, aí começa o pessoal perguntando, e aí, onde fica?
qual que vocês falam o som? Aí ajuda também a ler escrita. Nós, para a nossa cultura, não. A escrita que nós temos é essa que é nosso canê, a nossa letra, né? Aprendemos A, E, I, essa é diferente que nós estamos aprendendo. Aí, mesmo tempo, agora você vai escrever a sua própria língua. Você está aprendendo a ler e escrever, agora você vai começar a escrever sua língua, próprio mesmo, suas histórias. Né? Aí que nós vinha cada um, escolhemos cada área. Tem muitas áreas que nós temos. Eu fiquei, assim, conhecimento do meu pai, vários cantos, ele me impressionou, me encantou a canto da Nishipã. Eu me encantei, a própria minha língua, eu me gostei, né? Então, conhecimento, a língua mais antiga, eu vou escolher a música. A música pode ser cooperar, aquele que eu já perdi 36%, até pode cooperar. Mas, ao mesmo tempo, o meu pai, ele é o mestre, diz cantor, diz os mitos, vivendo, aprendeu com a família dele, eu comecei a aprender junto com meu pai, perguntando, né? Perguntando as músicas e a bebida, para que serve, qual motivo pode trabalhar, qual sentido pode fazer dessa bebida, qual o tempo, né? É isso que é a minha formação, né? Aí, ao mesmo tempo que eu estou lendo escrever, aprender a ler e escrever, agora eu estou escrevendo a minha língua com som, a linguística ajuda para a gente. Até escolhemos a letra. H com S, T, TX, TS. Mais nasal, que nós falamos muito, in, que é isso que facilitei. Mas um tempo, a liderança proibiu também a tecnologia e a gravação. Ela não pode se mexer a gravação, é proibido. Está difícil agora. Como é que a gente vai aprender, né? Mas um lado, assim, não, por favor, me libera para mim. Eu vou gravar do meu pai. A vida não é igual que de pedra, não. Uma coisa, a vida é igual luz. A hora que apaga, quando meu pai foi embora, o que vai aprender com quem, né? Eu era um jovem, vivia muito com os velhos e as velhas, né? Aprendendo os conhecimentos, perguntando. Também não é só música, muitos materiais que a gente tem, a tecelagem, a cerâmica, né? Erva medicina, né? As pinturas corporais, né? Aí conseguimos 38 músicas, 58 músicas gravadas. Essa gravação você gravou, gravado, transcrevi, ficou um livro. Em 2000, virou o livro Espelho da Floresta, pesquisa e resultado, um caderno de pesquisa, virou livro. Quando virou livro, eu fico mais assim, preocupação que eu fiquei também. Como é que eu vou explicar para você, não os indígenas? Virou livro, ficou segredo, em material, ficou material. Como é que eu vou falar? O que eu posso dizer? Essa é música. Como é que eu vou explicar? Não tem nada de sentido para... Não tem também, não pode inventar dessa palavra sagrada, né? Aí vinha olhando assim, bom, cada escrita que já escreve a música, né? Por exemplo, Ney Mampuyubucan, né? Ney é o céu, Mampu é o pássaro, Diubucan é o jibora. Aprender a música encantei, quando eu fiz o livro, olhando a língua mais antiga, eu me encantei de novo. Eu vou começar a pintar para melhor não os indígenas mostrar, e também indígena mesmo que não conhece essa bebida, mostrar como tipo tem significado nisso. Eu estava começando trabalhando de desenho, chegou essa formação que eu vinha com a Comissão Pro Índio do Acre, ele criou também desenho animado. Desenho animado, eu sempre viajo com a bebida, eu entendo já a vibração, né? Aí eu gostei muito de fazer desenho animado, consegui fazer desenho animado, pensando miração, desenho animado, pensa, miração, tem isso também, essa minha música, a música que a gente canta, pode ser computado, ajuda, tem muito coro e tem vibração. Em 2001, chegou Hamilton, do São Paulo, com 5 pessoas viajando juntos, perguntando, eu quero conhecer o IBAN, chegou onde nós estamos aprendendo, onde nós estamos formando, em Rio Branco, no centro da Comissão Pro Índio do Acre, né? À noite nós estamos trabalhando com essa bebida, né?
Encantou, miramos tudo, sentindo a força. Ele já está trabalhando uma música indígena com os parentes Guarani. Ele chega no Acre e encontrou comigo. Aí, mesmo tempo, eu já terminei meu magistério, eu estava agora, Comissão Pro Índio me soltando. Agora você vai para o Estado. Você vai agora para o Estado, vai conhecer agora para os professores. Aí os professores amigos meus falam assim, do jeito que você tem amigo isso, você vai encontrar muito amigo na universidade agora. É verdade, quando cheguei da universidade, do Cruzeiro do Sul, encontrei vários professores, né? Mas também antes, também já 2005, registrando com o IFAM, do pesquisa que a gente tem, eu pesquisei com três velhos, com meu pai, com Miguel Macari, com Augustinho. O primeiro registro que eu fiz, já tem um CD gravado, e agora o livro chegando. Aí o livro eu fiz, o pesquiso desse canto, eu cheguei na universidade, cada um falando de pesquisa. O que o senhor vai pesquisar, né? Eu tenho já pesquiso, escrita a música, eu vou desenhar dessas escritas que a gente escreveu a música. Como assim? É assim, peguei céu, pássaro, jiboia. Assim que eu quero fazer assim tudo. Incrível. E depois dessa, eu quero jogar desenho animado de admiração. Esse tempo que em 2001, a Milton chegando, eles conhecem essa bebida, essa chá, não tem nada, nenhuma dificuldade nenhuma, sabe, como eu estou falando, fez um tipo de brincadeira. Nós virou vídeo, virou canto de cima do canto. Eu fiquei mais impressionando de novo, né? Olhando os crescendo, que é isso? Eu estou mirando, sem nem bebida nenhuma, sentindo mirando, né? Então, seguindo isso, em 2014, eu encontrei uma senhora lá de Paris, chama Násia. Ela está pesquisando o som, ela trabalha na eletrônica cores, mas nunca conseguimos. Nós encontramos em 2010. Eu estou muito incrível que eu queria trabalhar contigo, Ivan, indígena, de sua música. Eu queria ver som, estudei várias vibrações, nunca chegamos. Vamos bora fazer o som. Eu coloquei aquelas coisas que dá som. Quando comecei cantando, vi uma coisa muito incrível, cada um saindo cores, né? Aí conseguimos, em 2014, primeiras vezes eu pintei. Aí no Rio, São Paulo chama Cidade de Matarazzo, né? Aí todo mundo fala, você já pinta? Eu pinto na tela devagar, agora pelo assim, no mural não. Você fala, vai estragar muita tinta. O índio vai estragar muita tinta. Como minha farda não é sempre eu pintar desse jeito, né? Eu fardado comecei a pintar. Nunca eu melei a tinta, nunca ficou pingo comigo não. E pega tinta mesmo assim, eu pinta, o dia todo, não melei. Eu fiz isso, terminei, mostrei o trabalho, sobrou ainda 5 dias para terminar essas atividades. Eu fiz uma tela, ele mesmo comprou a tela, e perguntaram, essa tela o que tu vai fazer? Essa tela, faz a tela e compra a terra. Eu falava assim, como assim? Olha, eu tenho muitos amigos que eu tenho das universidades, qualquer professor eu levo, lá é FUNAI, tá? Não pode entrar com dessa pessoa. Então, melhor eu comprar a terra e ficar independente. Qualquer estudante chegar, pode me visitar. Nada de pagar essas coisas, nada de preenchimento nenhum. Aí nós um pouco confusão com o FUNAI do Acre mesmo, né? Vai indo, eu comprei e consegui terra. Então, dessa terra, comprei para a terra, é do estudante de artista, né? Onde nós conseguimos nosso resgate de incentivação à nossa língua. Então, Macu responsabilizou a língua, pintura corporais, tecelagem, cerâmica, erva medicina e comida típica e eletrônica, né? Como nós estamos gravando, filmando, então a responsabilidade de Macu é multimídia, como se fala, né? Fala multimídia Macu, né? Mesmo tempo, olhando assim, Macu é a nossa universidade, do professor onde nós aprendemos a nossa tradição, né? Então, Macu foi a música do canto do bebida Nishipã,
escrevendo o que já está escrito a música, e em cima disso, eu estou pintando dessa escrita da música, né? Macu é música. Ao mesmo tempo, Macu, venha como você vê, nós vinha muito difícil nossa vida, a tradição, perdendo essa língua. Hoje, os netinhos, hora dessa, cantando, fica incrível, cada um, a língua da verdade. Então, esse aqui é multiplicando cada vez mais, o Macu que surgiu em 2012, né? 2012 quer dizer registrado, né? Foi o pesquiso da minha universidade, da Floresta, e também dessa pintura, não é aprendi na escola, não, eu aprendi mesmo na Floresta, é diferente pintura, e usa muito verde, vermelho, né? Canto está acompanhando, né? Não está inventado dessa pintura. O que falando da música, eu pinto, né? É sentido isso que a gente buscando o Macu, que é criado, foi isso. Hoje nós estamos viajando de vários lugares, levando dessas pinturas, né? Pintei muito com a MASP, né? Depois do Matarazzo, Instituto Moreira Salles, Tomiotaki, em Paris, Santiago do Chile, do Sesc Rio Branco, do Jordão. E, mesmo tempo, isso em 2016, eu encontrei o jovem estudante, o Daniel, de Nato, né? Ele queria estudar com pesquisa as músicas. Eu, vem cá, cara, vamos estudar junto. Também tem isso, o Daniel, ele já termina doutor de Macu, de música, né? Então, não é história, é uma coisa. Macu é uma coisa que nós estamos juntando pelo nosso povo, que nós não existia indígena, artista, junto com você, né? Hoje eu estou artista, considerando-se artista unicuim, criado, né? Não é artista que venha por nada, criei, encontrando com muitos artistas, encontrando também muitos museus também. Eu não paro mais agora esse tempo, né? Entreguei 140 obras, já fizemos isso exposição no MASP, né? E a obra nunca foi repetido, mas trabalha 3 músicas, né? Raiz tem 3. Abrir caminho para te animar, e dar o tibuia com a miração, caia tibu de cura, né? E verso muito, muito, infinito, não tem fim a música, né? Então foi isso o Macu, que Macu já tem terra, pode qualquer um se chegar lá, ou se pode ficar lá, o Macu, né? Verdade, a gente está fazendo isso, né? Então Macu foi essa remenda conhecimento, trazendo dessas, já nós perdemos nosso conhecimento, nós estamos trazendo isso, dessas músicas. É miração, o que é que o pessoal fala? O que é que você traz miração? Miração hoje, tecelagem, aprendendo cada vez mais dentro desse trabalho com o Macu, né? Então, Macu é o voz do encantado, voz do Nishipã, e o Shibu, você escuta, você viaja muito. Hoje. Obrigado, Iban. Se alguém tiver alguma questão, fique à vontade para interromper. O Iban comentou sobre o ciclo da borracha, e que foi esse ciclo econômico de extração da borracha que se impôs na Amazônia, e não só entre os Runicuim, mas um pouco por toda a Amazônia, e no qual os Runicuim, eles viveram um regime de escravidão por dívidas, né, que chama, em que eles eram obrigados eles estavam sempre devendo para os patrões, então tinha esse regime onde eles não podiam viver a cultura, como o Iban fala. Então, nesse contexto que o Iban, no final um pouco desse ciclo que o Iban nasce, e aí ele começa as pesquisas com o pai, com os tios, e o Iban comentou também da CPI, que é a Comissão Pró-Índio do Acre, que tem um trabalho desde os anos 80, né, Iban? Com todos os povos indígenas do Acre, de produção de material didático e de formação de professores. E aí o Iban, ele
como ele comentou, foi em 83 para participar dessa formação de professores, pela primeira vez para Rio Branco, e é desse contexto, então, que nasce a pesquisa também dos cantos Runimecá, esses cantos que conduzem os rituais com a ayahuasca. E aí, como o Iban também comentou, eles publicam esse livro, o primeiro livro do Iban é 2006, é isso? 5. E Iban, não sei se tu poderia falar um pouco como que foi essa oficina que vocês fizeram em 2011, que foi junto com o Hamilton ainda, que deu os primeiros desenhos, né, que o Macu fez, que depois, em 2012, foram expostos na Fundação Cartier. Sim, eu já está na universidade, aí eu estou avançando, dando aula, o que já comecei desenho, foi, nesse tempo, foi o governador do Tião Viana, chegou dessa pesquisa do governador, né? Me chamou. É você que fez esse trabalho? Sim, é incrível. Você vai desenvolver com o seu trabalho, eu vou te dar o cheque de 19 mil. Esse 19 não presta nada, prestação de conta, só o seu trabalho de desenho, sua música, diz que você é música incrível que tu está pesquisando. Aí o governo entrou eu levei desse 19 mil junto com o Hamilton. O que nós vamos fazer? Agora vamos pintar a música, né? Aí pintamos 14 músicas. Esse 14 músicas, como é que nós podemos fazer, né? Só para fazer desenho, guardar, não tem como viajar. Vamos fazer, deixa mandar saltar a viagem, seu trabalho, vamos embora. Aí nós fez um vídeo pequeno. Uma semana depois, Bruce, eu disse que o professor Alberto mora lá do Uruguai, e vê, lá da Fundação Cartier, ligaram para mim, ligado para a Comissão Pro Índio e para a Comissão de Paraçó. Pessoa de longe, esse trabalho que você fez com sua música, diz que é incrível, igualmente sentido que francês, o primeiro desenho que eles têm, que você fez isso, desenho. Ele vinha te visitar. Então tá, chegaram lá. Eu levei para a aldeia, onde eu trabalhei, com quem que eu trabalhei, os alunos mostraram quem fez o desenho, as músicas que a gente fez. Nós não sabíamos, nós mostrei com Nichipan, os franceses não gostam de Nichipan, ayahuasca, né? Mostramos. Assim, esse canto que nós fizemos isso. Aí pegaram o desenho tudo. Você tem coragem? Eu perguntei, como assim? Viajar. Aí eu tenho. Você vai viajar a Paris. Então foi isso que a gente começou. Leva teu professor. Eu fui. Foi 2011. Foi Paris, primeira viagem que a gente levou lá. Falamos esse processo que a gente como fez, a língua que está perdendo, essa é a língua do Runicuim, né? Por isso que começamos e criamos esses alunos que eu já venho estudo junto. Eu dei aula para ele, o Banê, o Azelino, né? Twin, o Twin. Nós já vinha junto, aí virou coletivo, por isso que o coletivo que nós trabalhamos, eu falo, ele pinta, né? Então, é isso que nós começamos no início do trabalho, eu fui, de 2011, fizemos isso. Primeira exposição, a pintura, foi que de lá que nós discutimos de sonho de Macu, né? Então, foi isso que começamos, pintura de música, e, ao mesmo tempo, prestamos a conta, mostramos onde conseguir esse recurso, né? Fez a primeira exposição também do Rio Branco, no Assessor de Povos Indígenas, né? Todo mundo viu. E tu comentou, Iban, que tem 3 tipos de cantos, né? Teria como explicar um pouco mais para o público, assim, quais são as funções, né, desses grupos de cantos dentro do ritual com Nichipan, com ayahuasca? Você quer ouvir 3 músicas? É raiz que
a música que a gente pesquisa com 3. Primeiro da pássaro, e depois do peixe, e a última é dos animais, né? Que nós canta a cantoria de todos os animais da floresta. Então eu vou falar primeiro para te explicar, abrimos caminho. Chama Yubu Chanima. A I a I a I a I a Nai ma boyo bekan a I a I Nai ma boyo bekan a I a I a Me yo chani matanki a I a I Me yo chani matanki a I a I a Yoshi hoto yobukan a I a I Yoshi hoto yobukan a I a I a I a I a Dao tono mo shawen a I a I Dao tono mo shawen a I a I Nai chachi matamani kun a I a I a Dao tono mo shawen a I a I Dao tono mo shawen a I a I a Essa é do pássaro, dizendo céu, pássaro, floresta. Céu, pássaro, floresta, levando todas aquelas folhas seco e deixa a folha nova. Estão dizendo isso do pássaro. Pássaro encantado chama Nai Mampu Yubukan. Abrimos caminho pedindo autorização, né? E agora do peixe. Peixe agora traz miração, traz o pensamento, traz o sonho, né? Nahunu wakamu, nahunu wakamu, hunu wakatanai, hunu wakatanai, bakacho no paruwai, paruwai kirimu, ha I ha I nahunu wakamu. Nahunu wakamu, hunu wakatanai, hunu wakatanai, kayai sabachiri, kayai sabachiri, sabi sabiro no tan, sabiro no pakunu, ha I ha I nahunu wakamu. Nahunu wakamu, hunu wakanakia, himeto no nuanu, tsano no no nui, tsano no pakunu, ha I ha I a Essa é do peixe. Tudo que vinha comida do peixe, qualquer comida, sempre tem a força diferente, a energia diferente, né? Então, trazendo dessas águas, cada um, o peixe, jogando água, a asa dos pássaros, juntando dessas águas, jogando dessas em cima de vocês, essa limpeza. Então, você está recebendo da força das águas com a limpeza, dizendo as músicas, né? Essa é do peixe. E essa aqui que tem a ilustração aqui, a pintura, que serviu na divulgação do evento. E agora é do animais. E do animais é de cura, né? Aquele que está cura, aquele que você nunca sonhou, aquele que você nunca sentiu melhor, está sentindo uma coisa, inspiração, uma coisa, qualidade que você está sentindo, a força, é uma cura que você recebe, onde você chega. Está de ensinamento, 3 passagens diferentes, né? Presente e passado, o futuro que vai acontecer, dizendo,
a 3 raízes das músicas do Runico que nós canta, do Chipã, né? E agora é de cura, agora é dos animais. Naki, natum, nuna, naki, natum, nuna, yamu awa kawanei, naki, natum, nuna, kawanai, yanuri, naki, natum, nuna, tere, tere, kawanei, naki, natum, nuna, yamu awa pita, naki, natum, nuna, piyana de ruakun, naki, natum, nuna, yamu chashu kawanei, naki, natum, nuna, chaus, chaus kawanei, naki, natum, nuna, house. Está dizendo que lá vem anta, vem te comer. Aí você fala, não, anta que vem me comer, não, eu que comi anta. Então a admiração fica diminuindo, finalmente fala house. Obrigado, Iban. Eu não sei se ficou claro para todo mundo que a prática então do Macu é de transformar esses cantos em pinturas, né? Mas além desses cantos, o Macu também pinta algumas histórias, alguns mitos e sobretudo 2 mitos, né, Iban, que é a história do Yuba Inu e Yuba Xanu, que é a origem da ayahuasca, e o que eles fizeram em Veneza, que é a história do jacaré que serviu de ponte. Eu não sei se tu gostaria, Iban, de comentar um pouco sobre essa história do jacaré e por que vocês fizeram essa pintura lá em Veneza? Por que vocês escolheram essa pintura para fazer na Bienal de Veneza? Tá, eu vou... É música do jacaré, não é mais música do Nishipanã, agora é reza, chama Pacarim. Mas depois eu finalmente resumi a explicação e vou... O que a gente trabalhou durante 2 meses na Bienal da Veneza, né? É uma ponte de jacaré, que é assim. É o jacaré que falando agora. Haira, 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 baitana bakubu, baitana bakubu, bakuburu namuma, awabana ashun, ashiratani, hanushia inanu, hanupoka inasu, me pokutiruma, Shamai kabati butira tambaina. Huai, huai, huai. Haira, hairu, haira, hairu, haira, hairu. Baitana bakubu, baitana bakubu, bakuburu nabuma, chashobana ashun, ashiratani hanushia inanu, hanupoka inasu, me pokutiruma, shamai kabati butira tambaina. Huai, huai, huai. Aí nós moramos muito lugar diferente, não tem nada de semente boa, a fartura, a alimentação, nossa planta não nasce, aí nós procuramos lugar melhor. Nós estamos seguindo no caminho, chegamos no fim. Mais ou menos não tem mais terra, agora só nós chegamos na beira do mar, um sentido. E nós não temos como atravessar para o outro lado. Nós procuramos ainda terreno bom, lugar melhor, semente melhor, semente de qualidade, procurando pessoa importante, pessoa bom, para viver junto com ele. Aí nós não encontramos ainda. Aí nós queríamos seguir, mas acabou a terra. Aí nós paramos, chegando cada vez na beira desse rio grande, chegando, e aí, como é que nós atravessamos? Não tem mais travessa mais. Tem sim.
Aí um pajé sonhando, diz que tem, dá para atravessar. Diz que nós estamos atravessando tudinho. Aí começa escutando, madrugada, quando amanhecido o dia, começa cantando. Haira, haire, haira, haire, haira, haire. Baitana bakubu, baitana bakubu, bakuburu nabuma. Yawabane ashu, ashuratani hanusha inanu, hanapoka inashu, min pokutero mashawa ikabachi butiratambaina. Ai, ai, ai. Escuta aí, o que é que está dizendo? Está dizendo, os filhos viajantes, viajando nos caminhos, agora vamos trocar, não tem mais terra não. Quiser trocar as comidas, rancho, mata as caças para mim, mata anta. Aí depende a família chegando, 20, 50, 100 pessoas chegando, cobrava anta. Menos grupo, cobrava menos animais pequenos, e trocando, matando, trocando, atravessando, outro lado atravessando, 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 sobrando só os filhos pequenos das filhotes de jacaré assim pequeno. Ele avisando, olha, esses jacaré pequeno não pode trocar não, isso aí é diferente. Se fosse oferecer qualquer um, aí é guerra. Falando, explicando, cada atravessando muita gente, fica sempre difícil, né? Fica sobrando. Outros chai não entendiam essas coisas, mataram o jacaré e entregou. Falou, não tem mais travessa, agora vai mudar tudo. Então, essas travessas da história ficou nessa. Um bocado nós atravessei para buscarmos semente, um bocado ainda ficaram desse lado. Mesmo tempo, divisão com a miçanga e os dentes que nós temos. Marandabanã e Chutandabanã, essa história, né? Então, ficou nessa. Então, eu fiz isso, esse trabalho no Bienal da Veneza, que é a voz, a primeira vez, os indígenas, nós nunca temos indígenas, assim, notícias dos artistas, eu recebo dessas informações, então eu vou atravessando para o outro lado do mundo, levando essas histórias, atravessa dessas conversas. Eu já atravessava, então, esse mito eu vou pintar, o Ponte de Jacaré. Então, fez isso, o Ponte de Jacaré, Bienal da Veneza. Quer mostrar, Iban, algumas... Talvez mostrar... Pode ser porque tem uma tradução que a gente fez de 2 cantos, que eu acho que pode ser legal de ver, para também entender depois como que os artistas vão fazendo a tradução do canto, cada um de uma forma. Assim, eu canto assim, Naqui, esse, ele, o Natum, Naqui, ele, Natum, o ela, Nutan, abraço. Naqui, Natum, Nuna, na música. Naqui, Natum, Nuna. Ele, ela, abraço. Como que a questão da Dominique é como que, se tu puder explicar um pouco melhor os 5 tempos. Quais são cada um, o que é cada um desses tempos e falar um pouquinho mais sobre isso. 5 tempos, é tempo da Malocas, né? Tempo da Malocas tem tradição 100%, né? E a tempo da correria já agora entrando do correndo, né? Perdendo território, perdendo sementes sagradas, sementes tradicionais, né? Eu cativo, agora você vai viajar sozinho, carregar os pesos, né? Carregar madeira para o seringalista, que te mandava isso, você não vai mais suas festas. Aí agora eu estou perdendo suas festas, sua tradição, e tomando cachaça, não vai mais tomando mais a Nishipau, né? E você aprendendo outro diferente. E tempo do direito, e agora você demarcou terra, e agora trazendo suas festas, tradição, sua língua, seus conhecimentos. É isso que 5 tempos que a gente vivendo. Oi, Iban, Daniel. Gostaria de saber se o canto continua forte, sim, entre as crianças, entre os mais jovens. Como que está isso lá na sua comunidade? Hoje, a minha comunidade são
100% desenvolvendo essa com a língua. Não é só as crianças, não. Eu dei 5 regiões, Runicuim, Maitá, Envira, Praia de Carapanã, 27, Hebreu, Jordão. Estão desenvolvendo muito. A língua mais famosa, falante, é música. Iba, tu acabou de publicar também publicou de novo o teu livro em 3 línguas, é isso, né? Primeiro pesquisa que a gente fez foi em 2005, foi esgotado. E agora, 2024, 2025, ampliamos desse mesmo pesquisa, entrou 3 línguas, a Rantiacuim, do Runicuim, do português e do espanhol. Tem outro já ampliado, o Espelho da Floresta. E se tu puder comentar também um pouco como que o teu livro, o primeiro, né, de 2005, se ele circula também bastante entre os Runicuim, se eles estão usando, se outros Runicuim estão usando o livro para aprender os cantos também. Primeiro livro foi primeiros desenvolvimentos do jovem, do nós mesmo de jovem adulto, primeiro livro. Também viajando muito também com os não indígenas, também aprendendo também com os indígenas, o jovem que está viajando, nesse primeiro livro, né? E esse segundo livro, porque está faltando, porque a pessoa está pedindo. É a única pessoa que nós desenvolvemos a língua com essas músicas, né? Então, primeiro livro, aprendemos com a música, e esse tempo também agora vem com som, a gente tem gravação, né? E como que faz para acessar essa gravação, Iba, dos cantos? O que está gravado, como estão gravadas, muitas. Já fui gravado, não sei para onde, para o arquivo que está. Onde está, mas para acessar, pegar o livro, né, começar a estudar, como você estuda outra língua, né, como inglês, o alemão, né? Só falta as indígenas que vocês vão aprender, falta a minha língua agora, né? Já tem próprio livro. Então é isso que a gente pode aprender a música, né? Primeiro, você não pode falar a palavra completa, você começa mesmo de tom que você aprende, como eu estou falando. Como eu estou falando assim, não os indígenas, assim. Na, ki, na, tum, nu, na, aí depois vem palavra. Então é isso, pode acessar e aprender a música, e pode também, já tem um livro, fala também para mim, eu mando o livro que você quiser também. Porque tem duas, nessa apresentação que a gente fez, tem 2 traduções que tu fez, que a gente escreveu juntos depois, que eu acho que pode ser interessante de ver para entender melhor que o canto ele não conta, né, uma história, assim, ele mais coloca a pessoa numa situação. E aí, se eu entendo bem, o canto vai ajudando as pessoas a se conduzirem durante esse ritual com a ayahuasca, né? Não tem como não. Se tudo que você vai receber a força de cura, o que vem a música, nós estamos sem nada de ayahuasca, só escutando, nós estamos ouvindo. Agora, dentro da força, você viaja o mundo inteiro, você cura principalmente o corpo não viaja o pensamento, que eu sinto nisso, né? Você viaja muito com essa fala desses cantos de cura, né? De admiração, de abrir um caminho, né? E tu comenta sempre também que isso. Se a gente puder passar até um pouco mais para frente, esse é um dos cadernos do IBAN, então esse são os cadernos de estudo, de registro do IBAN. Depois o próximo é o livro do IBAN de 2005, 2006, que foi publicado junto com a CPI. Aí depois esse é um desenho do filho do IBAN, do Banê. Mas se a gente puder um pouquinho mais para frente, até onde tem uma tradução do canto. É um pouco mais ainda. Aí. Eu não sei se tu quer, Iba,
mostrar como que a música é. Não sei, essa é do Yuba Nawa Imbu. E essa tradução que o Iban fez e bom, é isso, dá para perceber que não tem uma certa narrativa, mas ela mais coloca, né, a pessoa que está ouvindo numa situação assim, né, numa vivência. E o que os artistas do coletivo fazem é traduzir, transformar essa experiência ritual vivida com a música em pinturas. Se puder passar para o... Tu quer mostrar esse canto ou prefere? Essa também como abrir caminho. Vocês escutaram o pássaro. Essa está dizendo, Yubu Nawa Imbu. Yubu é jibolha, Nawa é povo, Imbu é mulher. Yubu Nawa Imbu. Yubu Nawa Imbu. Quando eu falo nisso, agora pintura, né? Yubu é a jibolha, eu faço a jibolha. Nawa eu faço o povo, faz a gente. Imbu eu faço a mulher pintura. E aí, a próxima imagem tem algumas pinturas, por exemplo, dois desenhos de dois artistas diferentes sobre esse mesmo canto. Aqui é o Banê em cima, que é um dos filhos do Iban, e o Maná embaixo. Aí a próxima são outros dois desenhos desse mesmo canto, do Acelino e da Rita. A Rita também é uma das filhas do Iban. Aí o próximo do Manuel e da Edilene, que também é filha do Iban. Aí, no próximo slide, a gente tem mais um outro canto que o Iban ele cantou aqui mais cedo, que é o canto da anta passando na noite. Se a gente puder passar. Aí. Aqui não está a música inteira, porque é um canto longo e que vai falando, né, dos vários animais que vão passando na noite, ele se repete. E aqui tem só um primeiro trecho, mas a ideia ela é isso, ela vai se repetindo essas mesmas estrofes, só o que se diferencia é o animal que passa na noite, assim. E também é possível de ver que tem isso, não é, tem uma certa narrativa, mas de novo, assim, até onde eu entendo a pessoa que está escutando, ela está vivendo aquela situação, né? E se a gente puder passar para o próximo é isso. Aqui tá, daí de novo, são dois desenhos do Maná, do Banê. A mesma música, que é isso, dá para ver que mesmo que seja, como os artistas do Macu sempre comentam, é isso, eles mesmo que pinte 1000 vezes o mesmo canto, ele nunca vai se repetir, né? E eu não sei se, Iban, tu fala também uma coisa que é interessante, que é de colocar os cantos no sentido. Se tu puder explicar um pouco o que é isso, como que tu comenta sempre que não tem como explicar, né, um canto, então precisa colocar ele no sentido, e aí se coloca ele no sentido através dos desenhos. Música é um poético que não tem como, igual sonho, você vai sonhar, você vai explicar tudo, né? É um poético, que música, né? Você sabe, música é um pedaço de palavra. Eu botei assim, não tem assim explicação, né? Qual explicação? Não tem explicação, chama sentido. Como sentido, você comungar a bebida, você vai compreender tudo, você vai entender tudo que a língua, você não entende, você ligado tudo, se sentindo a significado, sentindo no corpo, né? Então foi esse sentido que a gente botou a tradução.
Se tiver como passar para a gente ver os outros desenhos dessa mesma, aqui é isso, aqui a Rita e a Edilene ela fez essa escolha por escrever o canto também em cima junto com o desenho. Diferente outro, né? Aí o próximo também tem o canto inteiro escrito. E o próximo esses todos que a gente viu até agora são desenhos, então feitos em papel, e essa é uma tela, né, em tinta acrílica, Mesmo desenho. que é o mesmo canto. Tem eu acho que a próxima tela isso. Se tu quiser, Iba, comentar um pouco, porque são sobretudo duas histórias que o Macu pinta muito, que é a do jacaré ponte, que o Iba já comentou, e essa aqui, que é do mito de origem da ayahuasca, que é como que os Runicuim aprenderam, né, os saberes da ayahuasca. É muita longa essa história, mas essa onde transformamos, onde encanto, mostramos o segredo do povo Runicuim, né? Todas essas espelhas da floresta, sempre nós falamos espelha da floresta, é dos encantos dessa bebida, do canto da bebida sagrada, né? Essa pintura, onde vem o surgimento, onde nós encontramos, onde nós encantamos dessas pinturas que a gente fez. Uma história muito longa, eu vou para resumir. Essa pintura, você está vendo dessa floresta, é uma genipapo, né? E aquela, no meio desse cidadão, mostrando o segredo para o Runicuim. O Runicuim ficava dentro dessa tucai, né? A anta aqui mostrando, jogando da semente de genipapo no lago. Isso significa, esse genipapo transformou uma mulher que vem dentro da água, Runicuim observando, né? E dois animais, né? Do segredo, dois animais, Runicuim está conhecendo. Essa junto é a anta, é uma mulher encantada, que Runicuim observando, né? Então, esse mito que a gente escreveu, essa do abraço que você está vendo da jiboia, depois de outro dia, Runicuim voltou, descobriu quem era essa pessoa, pegou semente de genipapo, jogou de novo no lago, volta uma pessoa, mulher, e não quer mostrar a cara diferente, escondido, pegava escondido, abraçou escondido, e a mulher encantada encantou e abraçou com jiboia encantada. Então, essa que a gente fez, onde a gente vinha, a música, onde nós aprendemos as músicas, isso aqui, essa pintura. Esses são alguns projetos que a gente organizou juntos. Essa é o primeiro deles, que foi a escola, a Secretaria de Educação e Cultura no Jordão, né, Iban? SEMEC, que foi em 2017, que vocês podem ver no fundo lá, que tem a história do jacaré, e dos lados são 3 músicas. Depois esse projeto, que foi uma exposição do Macu junto com um outro artista que chama Bruno Novelli. Depois esse projeto foi que levava como nome a história mesmo, o mito de origem da ayahuasca, que foi no Uruguai, né, Iban? Depois esse projeto em São Paulo, que foi uma exposição também, e por fim esses projetos que foram feitos no Canadá. E esse teve como título, o nome Vem de Tela, Compra Terra, que é esse lema que o Iban criou e eles colocam em prática. E essa pintura mural lá, desse canto também das águas, que também está do caranguejo, isso, que tá servindo, que a imagem está servindo, que a imagem está sendo usada aqui como divulgação do festival. Iban, quando o Daniel te apresentou, né, ele falou que lá no começo, quando você foi para Rio Branco, você participou de um curso de magistério para formação de professores, e nas fotos ali também apareceu os projetos na Secretaria de Educação.
Então, eu queria te perguntar um pouquinho como é que é essa relação do trabalho de vocês, da tua trajetória com a educação, com o papel de professor, com a escola. Como é que é essa relação da tua pesquisa, dos cantos, os desenhos, o macu, com a escola, com os professores, com os alunos? E tanto fora das universidades, já usando as imagens dos cantos, né, da escola do fundamental, esse desenho está muito desenvolvendo pintura, né? É isso que está dentro da educação que eu estou vendo. Tem mais uma. Eu me chamo Aaron Waiwai, sou da etnia Waiwai e moro aqui no Maranhão desde os 6 anos, né? E atualmente eu sou mestrando em Direito, justamente por conta dessa demanda que a minha TI carrega com a falta de efetivação dos nossos direitos. E ouvindo e vendo você falar dos projetos e como você mobiliza a sociedade como um todo e está conseguindo levar para o mundo, eu queria te dar primeiro meus parabéns, porque são pessoas como você que me inspiram a continuar lutando e a transformando outras vidas, como a base da educação. Eu tinha lido coisas sobre você relacionado ao magistério e eu queria entender qual é a sua perspectiva. Quando você iniciou essa luta e a caminhada com as crianças, com os jovens e adultos, e como é que está hoje o seu povo e até os outros povos, como você tem influenciado cada vez mais, que é o que a gente chama na minha etnia de Yamasa, que é o nosso espírito. Quando nós ficamos doentes, esse espírito ele se afasta. E a doença para a gente é justamente esse afastamento da terra, do nosso território, das nossas cantos e das nossas danças. Aí eu queria saber qual é a visão que você tem de antes e de agora com esse projeto muito bonito que você tem. Ele queria entender como que se transformou a comunidade Ronicuim, o que mudou, né, de antes para hoje. Todos nós, jovens, já está no final do século XXI, nós todos nascemos do campo já, né? Para resgate, incentivação desses conhecimentos, pela comida tradicionais, pelo respeito de música, como recebimento, com roupas tradicionais, cocá tradição, quem usava aqueles pajeres, com a burduna tradicionais, antigamente nós não temos material igual como hoje, teçado, facão, né? É fartura hoje, facão de todas as matérias que você vai conseguir, qualquer um se faz, do seu é seu, né? Hoje, roupão, por acaso, minha roupa é uma roupa muito grande, chama a minha língua Samputari. Quem usa Samputari somos autoridade. Hoje, jovem, não chegou ainda preparado, usando, estão desenvolvendo seus conhecimentos. Faltar de professor, né? Tem muitas misturas, eu tenho medo, assim, uma coisa nova chegando, tecnologia nova chegando, televisão, o computador, ou máquina de fotografia, ou celular, mais pior celular, ruim, difícil, né? Hoje é muito misturado, um pouco já é misturado, diminuindo um pouco, né, da aldeia. Hoje chegando as tecnologias chamadas Instagram. Esse cara chega do celular, esse artesão, pegando o celular, já esquece agora o artesão. Às vezes a comida que preocupava, às vezes queimando a comida. Essa é outra batalha que nós temos que falar em cima disso, que nossas aulas com os jovens, mas ainda nós estamos, como eu estou fazendo um livro, né? 2 livros já está fazendo, acho que vai ainda alcançar outro século essa linguagem de conhecimento, né? Jovem, mas ao mesmo tempo, tem muitas coisas que está chegando, mas ao mesmo tempo nós já temos a língua própria, nós somos falantes do Jordão. Mas não é 100% falante, né? Mas mistura muito assim, sal, sabão, essa para a nossa cultura. Essa é uma cultura nova, né? Que nós não existimos, sal, né? Dia, amanhã, ano, nós não temos isso. Então, nós já mistura muito a fala de língua portuguesa, mas fala na nossa língua, idioma. Então, nossa vida é essa, nesse mundo, desse tempo, né? Um lado tem que preparar um lado só cuida do seu cultura. Como é que você vai responder na hora de chegar algum documento? Você tem que aprender também para responder. O Daniel Dinato, por acaso, chega lá e não fala a minha língua.
Eu tenho que aprender a língua dele para explicar para ele, né? Então, foi isso que esse sentimento que a gente tem hoje. Obrigado, obrigado Magda, obrigado Joana, obrigado Arami, também a Amanda.